E aí, pessoal, estamos aqui com mais um SamiCast e hoje aqui estamos com uma história bem bacana que vai ajudar muitas pessoas. Estou aqui com a Ângela, né, Ângela? E aí, Sim. tudo bem? Tudo bem, Samuel? E hoje a história é uma história de superação, né? Superação. E para começar, quem é a Ângela? Então, Samuel, eu sou a Ângela, sou cabeleireira, sou casada, tenho 3 filhos, tenho uma neta e eu sou uma mulher que não desisto dos meus objetivos, dos meus sonhos, dos meus projetos, da minha família. É isso aí. E tem muito tempo, é daqui de Padre Bernardo mesmo? Sim, a minha família ela é daqui. Eu nasci em Brasília, mas eu vim para cá ainda criança, cresci na fazenda, aqui perto, e depois voltei para Brasília aos 15 anos. Eu voltei para Brasília e fiquei até casar. Eu voltei para Padre Bernardo em 2006. Então é igual eu mesmo também, fui criado na fazenda, vim pra cá em 2009 Vim em 2006, e estamos aí, na região mesmo, né? né? Uhum. Então, Ângela, assim, você teve câncer, né? Sim. E hoje já finalizou seu tratamento? Não, eu ainda estou em tratamento. Meu tratamento é para a vida. Enquanto vida eu tiver, eu vou fazer acompanhamento de 6 em 6 meses. Qual o câncer que você teve? Eu tive câncer de mama. De mama? E assim, quantos anos mais ou menos você descobriu o câncer? Eu estava com 39 anos quando eu descobri o câncer de mama. E como foi, assim, receber essa notícia? Samuel, eu sempre Deixa eu só me chegar esse cuidei. microfone. Eu sempre tive todo o cuidado com a minha saúde, né? Sempre fiz acompanhamento de ano em ano. Sempre fui muito atenta ao meu corpo. Então, foi um processo, assim, bem delicado, assim, na época, bem surpreendente até, eu diria, tá? Porque eu tinha uma médica muito boa que me acompanhava. A cada 6 meses eu estava num processo de muita ansiedade na época. Eu estava vivendo uma fase assim, que eu estava muito ansiosa. Mas foi antes de você descobrir? Antes de eu descobrir o câncer, eu estava num processo de ansiedade absurda, assim. E a minha médica, que me acompanhava muito boa, ela vinha conversando comigo. Ela falava: Ângela, você está ansiosa, você precisa ter mais calma com tudo, porque eu sou muito imediatista, né? Eu acho que, assim, eu sou bastante imediatista. Então, eu estava nessa fase, assim, de produção, de querer que tudo acontecesse, que tudo mudasse. E aí ela falou: você está muito ansiosa, eu vou te encaminhar para uma especialização. A gente estava na rotina, né, fazendo os exames de rotina, isso em 2013, e aí ela falou: eu vou te encaminhar para uma especialização, vou te encaminhar para um masto. Você já sentia dor, alguma coisa? Não sentia dor, eu só estava mesmo nesse processo de bastante ansiedade, mas eu não tinha dor. Na verdade, eu nunca senti dor do câncer, eu nunca tive dor do câncer, dor física, né? Uhum. E daí ela me encaminhou para um especialista, para um mastologista. Eu fui na época, fiz todos os exames necessários, assim, e não deu nada. O meu mastor falou: Ângela, você tá com saúde de adolescente, de jovem mesmo. Na época eu tava com 38 anos, né, em 2013. E aí ele falou: você está ótima, você não precisa se preocupar com isso. Isso no início do ano. Ele falou: mas eu quero você aqui em 6 meses, eu quero você de volta. Eu voltei com 6 meses, fiz todos os exames de laboratório, check-up geral, check-up de mulher mesmo. E ele falou: Ângela, você tá ótima, pode ir para casa, fica tranquila. O que você tem que fazer é relaxar.
tem que relaxar, porque eu me cobrava muito, eu queria muito resultados. Então, eu estava nessa fase, sabe, Samuel? Com bastante compromissos, eu tinha bastante compromissos financeiros mesmo, tinha acabado de comprar minha casa. Então, assim, estava com bastante compromisso financeiro. E isso me desestabilizava emocionalmente. Então, foi um dos alertas da minha médica na época, foi essa questão de eu estar assim, emocionalmente desestabilizada, querendo resultados, me cobrando muito. Então, ele me mandou para casa, falou, eu quero você aqui 1 ano, daqui 1 ano eu quero você de volta para a gente conversar. E o que você vai fazer agora é descansar, viaja, põe pé no chão, vai curtir sua família, compromisso todo mundo tem. Então, não tem necessidade de você se cobrar tanto. Então, tipo, se você não estava vivendo, não, você estava, tipo, esperando o resultado do seu trabalho para começar a viver. E isso estava te estressando. Exatamente, isso me estressava. Eu me cobrava por querer tantos resultados, tantas mudanças e com bastante compromissos financeiros. Então, isso acabava que me estressava bastante, eu ficava bastante ansiosa, sabe? Então, ele me deu o conselho. Tá, tudo bem, vou para casa. E fui para casa. Na época, eu trabalhava muito no salão, né? Então, fui para casa, tinha feito todos os exames e tal. Aí, num sábado, eu produzi uma noiva, trabalhei bastante. E aí, quando eu entrei, fui tomar banho e tal, meu esposo percebeu um nódulo na mama. E aí, ele falou, o que é isso na sua mama? Nem eu tinha visto, sabe? Aí, eu olhei e falei, amor, não é nada. Ele falou, e não é mesmo, porque você acabou de fazer seus exames, então não é nada e você não vai ficar preocupada com isso. Tá. Não vou ficar preocupada, mas mulher, né? E daí eu fiquei preocupada, né? Eu senti aquele nódulo, eu falei, isso não me pertence, isso não é meu. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, e daí ele falou, Ângela, você espera, daqui 6 meses você vai voltar, daqui 1 ano você vai voltar, isso não é nada. Só que mulher, ela é bastante sensitiva, eu conheço bastante o meu corpo, que eu acho que é algo assim muito importante, que não só na mulher, mas o homem, acho que todo ser humano deve conhecer bastante o seu corpo. E daí eu liguei para o meu médico, eu falei com ele, pedi para falar com ele, ele me atendeu, esperei meu esposo sair, claro, para poder fazer isso, né, porque ele também estava me cobrando, que eu era muito ansiosa. E aí eu liguei pro meu médico e falei, olha, aconteceu isso, tô com nódulo aqui. Ele, Ângela, pelo amor de Deus, você vai voltar daqui 1 ano. Então, assim, seus exames não deram nada. Eu falei, tá, mas eu tô com nódulo na mama. Ele falou, não é nada esse nódulo, eu já tinha feito biópsia de líquido de mama, enfim, eu tinha feito um check-up. E aí eu falei, doutor, mas eu quero ver esse nódulo. Aí ele falou, deixa eu ver quando que você veio aqui. Ele olhou, eu estava com 17 dias que eu tinha saído do consultório dele. Recente, bem recente. Aí ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, você fez seus exames, tá tudo bem com você, então daqui 6 meses você volta. E aí eu e meu esposo, nós decidimos não contar para ninguém, ficou só entre eu e ele. Nós não contamos, eu não contei para minha mãe, não contei para os meus filhos. Aí eu tenho uma amiga que eu amo muito, e aí eu compartilhei com ela. E a gente ficava orando, a gente ficava conversando sobre o assunto, que é a Lida, sabe? Uma pessoa muito especial para mim. Aliás, todos meus amigos são, né? Mas a Lida, assim, a gente tem uma intimidade muito grande. E aí ela me perguntava assim, você não tá com medo desse nódulo? Aí eu falava, não tô com medo. Se for alguma coisa é para mudar a minha história, para mudar a minha vida, é para conserto. Então, não tô com medo. E aí era para eu voltar com 6 meses, eu voltei com 5. Eu fui lá, fiz todos os exames que ele me indicou e o nódulo tava lá. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, marquei minha consulta. Aí quando eu entrei no consultório, ele falou, não acredito, você aqui, você não tinha que voltar? Eu falei, tá, mas eu vim. E eu trouxe os exames já, tá tudo aqui. Aí eu coloquei na mesa, ele olhou, ele falou, tá, isso aqui não é nada. Eu falei, eu quero saber. Isso não me pertence. Ele falou, Ângela, seus exames estão ótimos, tá tudo bem. Eu falei, tá, eu não tô duvidando que tá tudo bem, eu não duvido do seu diagnóstico, mas isso não me pertence, eu quero investigar.
E aí ele, Ângela, pra que isso? Por que de tudo isso? Eu falei, eu não sei, eu não me sinto bem, eu quero investigar, eu quero... O que o senhor me diz? Eu quero fazer o exame que o senhor me diz que isso aqui não é nada. Ele falou, não, realmente não é, você só está ansiosa demais. Você tem que controlar essa ansiedade. Eu falei, não, não é ansiedade mais, isso aqui já não é mais um caso de ansiedade, isso aqui já é um caso de investigação. E eu quero fazer o último exame que o senhor disse para mim que não é nada. E aí ele falou, tá bom, podemos fazer o PAF. Eu falei, então tá, vamos fazer agora. Ele, calma, não é assim, não é agora. Eu falei, não, que dia que a gente pode fazer? Aí ele marcou a data, era na sexta, eu tinha ido só, meu esposo não tinha ido comigo. Aí ele marcou uma data, tipo, 3 dias depois. Falei, eu estarei aqui. E daí, quando eu cheguei, ele foi colher o material, ele já sentiu diferença, algo diferente. Aí fez a biópsia, deu inconclusiva, deu nódulos proliferativos com atipias. E aí, quando eu voltei para o resultado, 15 dias depois, ele falou, Ângela, a gente precisa investigar. Falei, tá, qual é o próximo passo, né? Eu quero investigar. E voltando um pouquinho, Samuel, nesse dia que eu fui para fazer, que eu queria investigar o nódulo, ele falou para mim, não vou mexer, você tá ótimo. Eu falei, tudo bem. Catei meus exames, falei, tudo bem, se você não vai mexer, eu vou procurar outro médico. Eu não vou ficar com isso aqui. Ele, calma, não é assim, tipo, eu desafiei o meu médico, né? É algo que eu falo para as mulheres, para as minhas amigas, nunca aceite algo estranho no seu corpo, desafie mesmo você. E aí eu desafiei ele falou, não, tudo bem, vamos fazer o PAF. Porque muitas vezes assim, a pessoa aceitar o primeiro não, ou concordar com a primeira pessoa, ali deixa pra lá, acredita e às vezes vem o pior, né? Exatamente. Eu falo muito com as pessoas, eu ensino muito os meus filhos, meu esposo, até mesmo a minha mãe, sabe? Eu falo muito sobre se autoconhecer. A gente precisa se autoconhecer, você não pode se sabotar, você tem que conhecer você mesmo e nunca sabotar nada do que você está vivendo e sentindo, né, Samuel? Que às vezes a gente... Então, a questão, assim, dele cobrar, da minha médica cobrar, até mesmo meu esposo, às vezes até meus irmãos me cobravam aquele processo de ansiedade. Hoje eu agradeço a Deus tudo aquilo que eu vivi, eu aprendi muito com aquele processo de ansiedade que eu estava passando por ele. Isso me ajudou, de uma certa forma, porque eu me conhecia. Porque se tivesse tranquila, talvez você tinha descoberto tarde, né? Exatamente. Talvez teria descoberto muito tarde, ou então não teria dado importância, né? E aí, quando eu desafiei, ele falou, não, calma, tem um exame que a gente pode fazer. Aí eu falei, tá, vamos fazer agora. E ele, não, você está só, não é assim. Ele, calma, tudo seu é para agora. E aí ele marcou, eu fui com meu esposo fazer o PAF. Daí quando ele foi colher, já achou estranho, sabe, Samuel? Porque o nódulo ele era muito duro. Então, assim, ele usou 4 tipos de agulha para poder colher o material. E daí fez a biópsia, aí deu esse resultado inconclusivo. Ele falou, Ângela, agora a gente precisa passar para uma cirurgia. A gente precisa fazer a cirurgia, tirar esse nódulo para estudar. Falei, tá, que vamos fazer agora? Aí ele, não, tem que agendar e tal. Eu falei, tá, quando? E aí a gente foi tentar, e ele me deu encaminhamento na época. Meu esposo não estava trabalhando. Aí ele me deu encaminhamento para a gente tentar na rede pública, né? E aí eu fui com resultado, com encaminhamento. E quando eu cheguei no balcão de um hospital, a moça virou para mim e falou assim, não, precisa mexer com isso. Isso aqui vai demorar uns 5 anos para te chamar, não preocupa não. Eu falei, como assim? Eu tô com esse diagnóstico de uma investigação e você me disse que eu vou ficar 5 anos para poder ser chamada? Aí ela assim, falei, não aceito isso. E aí ela falou, não, calma, vou agendar aqui para você. Tá agendado, tô esperando até hoje ser chamada. E daí eu cheguei em casa, sentei com meu marido, com os meus filhos. Eu falei, amor, eu não quero ficar com esse nódulo, eu não quero esperar, o que a gente vai fazer? E daí nós começamos, eu fui atrás, né, compartilhei com a minha igreja, pedi oração, aí reuniu a família, e daí a gente decidiu pagar particular para fazer essa biópsia. E daí eu fiz com o mesmo médico.
Quando ele me cortou, ele já viu que era câncer, Samuel. Quando ele me abriu, estava o meu esposo e a minha filha na recepção, né, do hospital. Era uma cirurgia simples, ia me cortar, anestesia local, eu iria ter alta no mesmo dia, como realmente tive. Só que quando ele me abriu, ele já mudou completamente comigo. Completamente. Daí ele abriu, tirou o nódulo, aí foi para a recepção conversar com meu esposo e com a minha filha, até eu me recuperar, né, que mesmo recebendo alta eu tinha que me recuperar um período ali na sala de pós-cirurgia. E quando eu saí, meu esposo me contou, o médico esteve aqui, ficou conversando com a gente, o doutor Hudson conversou comigo, com a Júlia, acalmou a gente. Aí eu falei, tá, tudo bem, então vamos embora, né? Hoje eu entendo que esse processo é porque ele já sabia que era um câncer, né? Então você já esperava assim mesmo? Não, na época, hoje eu entendo que o processo dele de mudar comigo, de sentar com meu esposo, com a minha filha e conversar e falar para o meu esposo que, indiferente de qualquer situação, iria dar tudo certo, na época a gente não entendia, né? Que iria dar tudo certo. Mas ele não falou todas as palavras. Não, ele não falou, porque dependia de um exame, né, Samuel? Para confirmar, mas confirmar. Ele já tinha praticamente certeza. Ele médico, né, mastologista, ele... Hoje eu entendo, e depois que passou, a gente teve uma conversa, ele até agradeceu eu ser tão insistente. Pois é. E assim, quando você recebeu, ficou sabendo, sentiu medo? Samuel... como eu te falei, eu já vinha assim de um preparo, de uma conversa com essa minha amiga, né? Ela falava, Ângela, você não tem medo? Eu falava, não, eu não tenho medo. Porque eu fiquei 5 meses, né, esperando para poder voltar com esse nódulo. Eu falava, não, eu não tenho medo. Ela, eu não tenho estrutura. Eu já ia procurar outro médico. Eu falei, não vou procurar, vou esperar por ele, porque foi minha médica que indicou, era um médico de confiança, né? Eu queria esperar por ele. Então, assim, aí teve esse processo da cirurgia, nós esperamos 21 dias para sair o resultado da biópsia. Era para esperar 21 dias, só que nesse intervalo eu tive uma segressão na cirurgia, e daí meu esposo ligou para ele pediu para a gente ir no outro dia. Aí meu esposo falou, mas a biópsia não está pronta. Ele, não tem problema, passa no laboratório e traz. Aí a gente passou, já estava pronta, nós levamos. Aí quando chegamos na sala dele, que eu entreguei o resultado da biópsia, ele só pegou assim, colocou na mesa. Aí ele sentou, meu esposo pediu pra gente sentar. Aí ele leu o nome, né? Carcinoma inductal in situ, infiltrante in situ. Aquilo ali pra mim, eu não entendia nada, né? Aí meu esposo virou e falou assim, não é câncer, né, doutor Hudson? Ele falou, infelizmente é um câncer. Quando ele falou isso, Samuel, meu esposo levantou, eu abracei minha bolsa aqui, orei o Salmo 23, falei, Senhor, me permita viver, me permita ser um testemunho, me permita passar por isso e ajudar pessoas. Essa foi a minha reação. Você, teve fé ali. Sim. Uma fé forte. Sim. E assim, no período ali, depois você foi embora, dava aquelas quedas, de um deprê, alguma coisa assim? Samuel, assim, nós na Itaí, ele passou toda a orientação, nós estávamos em um hospital particular, e daí nós fizemos todas as perguntas, né, eu quero começar o tratamento agora, vamos começar aqui, na época o tratamento muito caro onde estávamos, e ali nós não tínhamos condições de começar aquele tratamento. E o meu esposo ficou bastante tenso, com certeza, e eu mantive uma calma naquele momento. Aí eu quis fazer perguntas, eu quis saber quais seriam os próximos passos, o que eu iria viver, o que iria acontecer a partir dali. Aí a conclusão que nós chegamos foi, nós não temos condições de fazer o tratamento aqui, e agora? Doutor Hudson, e agora? O que eu vou fazer? Ele falou, vou te encaminhar para uma médica, amiga minha, que come na minha mesa, e ela vai te receber ainda hoje na rede pública.
e você vai ser muito bem atendida. E aí ele passou todos os procedimentos, o que eu iria acontecer, só que naquele momento eu não entendia nada. Porque quando você recebe um diagnóstico desse, tipo, eu fui para o céu. Tem gente que fala que vai no céu e inferno, eu só fui para o céu. Eu flutuei por alguns minutos ali e fiquei totalmente, assim, na dispensação de Deus mesmo, sabe? Foi um momento, assim, eu falo que foi um dos momentos que eu mais, assim, tive no colo do Pai mesmo. Foi aquele momento ali. Então, ele passou todas as orientações, encaminhou a gente para o hospital, que foi o HR São, onde eu fiz as minhas cirurgias. Quando eu entrei no carro, eu comecei a chorar. Só que naquele momento que eu comecei a chorar, não foi por mim, assim, não foi pelo câncer, mas foi imaginar, eu comecei a imaginar como eu iria falar com a minha mãe, como eu iria falar com os meus filhos, como eu iria dar essa notícia para a minha família. Tá? Só que todos já sabiam, né? Eu já tinha feito a cirurgia, já tinha feito a primeira biópsia, mas como eu iria confirmar? Eu comecei a chorar. Nesse momento, assim, doeu muito, sabe, Samuel? Foi um momento, assim, um momento difícil para mim foi aquele. Aí o meu esposo segurou a minha mão e falou assim, não chora. Aí eu pedi para ele, deixa eu chorar, mas eu preciso chorar. Às vezes para descarregar Sim. aquela Aí eu segurei peso. a mão dele e falei, amor, eu preciso chorar, é o meu momento, eu preciso, mas eu estou bem, eu vou ficar bem. E aí ele só segurou a minha mão e dirigiu. Nós estávamos na Ceilândia, no São Francisco, e nós fomos para o HR São. Então, eu chorei todo esse percurso, tá? E daí a médica já estava lá esperando, né, para me atender. Só que quando nós chegamos no estacionamento, que eu fui fazer a ficha, a médica tinha sido assaltada. Aí, Naquele assim, momento? Naquele momento, a médica tinha sido assaltada. Aí eu abracei meu marido e falei, e agora, amor? Eu quero começar esse tratamento agora. E aí o pessoal da recepção falou, olha, a gente vai ter que entrar em contato com você, você vai ter que aguardar e tal. Então, assim, foi um momento bem difícil ali, porque tudo que eu queria era começar o tratamento, sabe, Samuel? Eu queria começar, na minha cabeça, assim, eu tinha que começar ali. Você tinha que começar logo, sabe? Assim, eu não podia queria perder tempo, porque sua vida ali, Sim. tipo, você acha que eu ia pensar a mesma coisa. Porque imagine que, tipo, se você não agisse naquele momento, você tava perdendo o tempo da sua vida. Mas você sabe o que eu estava buscando naquele momento ali? Que para mim foi muito difícil a médica ter sido assaltada naquele momento, Samuel. Porque assim, eu já queria chegar em casa com uma solução. Eu só pensava nisso, eu só pensava na minha mãe, eu só pensava nos meus filhos, Você já pensava para consolar a sua família. Sim, eu já queria chegar assim com consolo, com algo, olha, tá acontecendo isso, mas já tá tudo encaminhado. Então você carregava até esse peso da dor das pessoas. Sim, carregava. E aí aconteceu esse fato, aí tá, vamos embora. Aí meu marido falou, amor, vai dar certo. Eu, não vai dar certo. E agora, o que vamos fazer? Até quando a gente vai receber a ligação do hospital? E por ser uma rede pública, eu pensava, nossa, não vão ligar, né? Só que quando eu cheguei em casa, já tinha um amigo esperando. A minha família estava reunida, minha mãe, minha irmã, meu cunhado. Esse amigo, que ele ajuda muitas pessoas na área da saúde, ele estava lá esperando a gente, já para poder ter uma solução. Meu cunhado já tinha ligado para ele e tal. E aí, quando chegamos em casa, estavam todos ali para me receber. Eu abracei todo mundo, e todo mundo assim, minha cunhada chorando, minha mãe, meus filhos estavam assim, né? E aí, quando eu abracei a minha família, eu falei, olha, eu vou cuidar disso como se cuida de uma gripe. Uma gripe também mata, se você não cuidar bem dela. E como que fez para você, assim, aumentar a sua fé? Então, aí todos estavam ali, aí eu falei para todo mundo ali naquela hora, eu falei, olha, eu vou cuidar disso bem, eu vou lutar, vai dar certo, e eu não quero ver ninguém chorando. Eu não quero. Meu posicionamento não deu certo com a médica, eu não tinha uma solução para levar para minha família. Então eu me posicionei o seguinte, eu não quero que ninguém para a vida e que ninguém sofra, porque vai dar tudo certo. E foi o que eu falei para eles. Eu falei, vai dar tudo certo. Eu estava com uma agenda cheia, era um dia de quarta-feira,
E aí eu falei, olha, amanhã, vida que segue, eu não vou falar nada para ninguém agora, enquanto eu não começar o tratamento. E eu não quero ver ninguém chorando. Não quero que ninguém pare a vida porque eu vou fazer o tratamento. E ali eu falei, olha, é um processo, ele vai passar. Me posicionei assim, sabe, diante da minha família. E você tentava, tipo, esquecer um pouco, levar a vida normal? Samuel, esquecer é impossível. A gente não consegue esquecer, porque você está ali com o diagnóstico, as horas passam, os dias passam, né? E eu lembro que no outro dia eu tinha a agenda cheia, e aí eu precisei esperar. Eu precisei o contato, né, das pessoas, esperar. Então, na quinta de manhã, eu já fui mudar o encaminhamento, já fui dar entrada em todas as redes. A gente deu entrada em Brasília, em Goiânia, em Anápolis, para atendimento. Aí eu lembro que na quinta, quando eu fui no postinho de saúde, que eu levei aquele relatório, a médica que me recebeu pegou o relatório, olhou e falou assim, mentira, isso aqui não é seu. Eu falei, doutora, eu gostaria muito de acreditar que é mentira, mas infelizmente é verdade. Só que eu já estava agindo natural, assim, sorrindo, doía dentro de mim, mas eu já estava sorrindo, eu já estava confiante, eu não chorei mais, sabe? Eu chorei aquele momento ali com meu esposo, eu chorei, depois eu não chorei mais. Eu lembrava, dava um frio na barriga, mas eu falava, vai dar certo, eu vou vencer. Porque eu tinha pedido isso para Deus, que eu queria vencer, e que eu queria ser testemunha, que eu queria ser usada, que o Senhor me permitisse isso. Então eu me posicionei assim, vai dar certo, eu vou conseguir. E assim, para quem às vezes passa pela mesma situação, na primeira fase ali, qual é o conselho que você daria para uma pessoa? Samuel, ter fé em Deus, ter confiança, acreditar que tudo é possível. E começar a olhar para os lados, entender que tem situações mais difíceis e que você precisa ressignificar todas elas. Então, naquele momento, eu decidi ressignificar aquele momento. Eu decidi que eu teria que encarar, que não tinha outro caminho. E eu decidi encarar, assim, falar, vai dar certo, eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou passar o que eu tiver que passar, mas eu não vou desistir, eu não vou ficar chorando, eu não vou ficar triste. Aí eu lembro que no outro dia a minha agenda estava cheia, eu te tirei esse período, fui no postinho, voltei, eu fiz a minha agenda, eu cumpri a minha agenda toda de quinta. Aí eu lembro que na sexta, teve um período, um horário na sexta, que a agenda estava cheia, que eu entrei em casa sorrindo e cantando. E aí eu tinha pego o diagnóstico de confirmação na quarta, na quinta eu trabalhei o dia todo, aí a gente ficou nesse processo de fazer contato, né, para iniciar o tratamento. Aí fizemos todos os contatos necessários, daí eu falei, tá, agora eu tenho que aguardar. Então, enquanto eu aguardo, eu vou trabalhar, vou fazer o dinheiro que eu preciso, né? E aí eu lembro que na sexta eu entrei dentro de casa sorrindo e cantando. E o meu marido estava no sofá, todo cabisbaixo, triste. Aí eu voltei, sentei no colo dele e falei, amor, por que você tá assim? Pega essa cabeça, põe um sorriso no rosto, sai de dentro de casa. Aí ele olhou para mim e falou, como eu vou erguer a cabeça quando eu me sair de dentro de casa com você assim? Eu, assim como? Com a agenda cheia, trabalhando e sorrindo, levanta. Não quero ninguém triste perto de mim, levanta. Então, assim, levanta, eu falei, eu vou ir lá atender a cliente, eu vou entrar aqui, não quero ver você triste mais. Levanta a cabeça, eu estou ótima, eu estou trabalhando, tá tudo bem, vai dar tudo certo. E assim, questão do tratamento, como que foi o período do tratamento? Então, Samuel, aí teve esse período de espera, nós ficamos mais ou menos uns 15 dias esperando o retorno da médica. Enquanto isso, nós fomos, e teve, nesse período de 15 dias, teve uma semana que eu e meu esposo, nós fomos a Brasília todos os dias da semana tentar tratamento. Aí foi bem tenso, assim, mas nós íamos, eu voltava a trabalhar. Eu ia, voltava a trabalhar. Então, assim, foi um processo de 15 dias de espera, tá? Aí esse período foi tenso, foi, assim, bastante tenso. Eu ficava ansiosa, sabe? Passava muita coisa pela minha cabeça. Aí até que o hospital ligou, minha médica me chamou e eu fui para consulta.
E daí decidiram que eu tinha que passar por um processo cirúrgico antes de começar o tratamento. E foi tudo muito rápido nesse período. Eu lembro que, assim, dentro de 20 dias, mais ou menos, eu já estava fazendo depois dos 15 dias, né, depois da primeira consulta, dentro de 20 dias eu já estava fazendo a segunda cirurgia, que foi o quadrante, né, fazer o quadrante, fazer a retirada, porque o nódulo não estava mais ali, mas eu tinha uma área contaminada. Então, que ainda tinha, não posso nem usar essa palavra contaminada, mas assim, tinha uma área que tinha neoplasia ainda, né, ali do câncer. E aí a minha médica decidiu fazer uma cirurgia. Então tá, agendou a cirurgia e foi tudo muito rápido, aí tirou o quadrante, aí fez biópsia novamente, aí foram mais 15 dias para sair o resultado da biópsia. Quando saiu o resultado, ela falou, Ângela, ficou uma margem comprometida, uma margem muito pequena de neoplasia ainda na sua mama, e nós decidimos fazer uma cirurgia, uma mastectomia radical. Aí tudo para mim era muito novo, né? Eu falei, mas o que é uma mastectomia radical? Ela retirar toda a sua mama. Aí foi um processo bem doloroso na época. Quando ela falou retirar toda a sua mama, a ficha caiu. Naquele momento ali, eu falei, meu Deus, eu vou ficar mutilada, né? Aí foi bem difícil aquele momento ali. Eu falei, como assim tirar a mama? Aí ela falou, olha, mas nós temos N opções, nós temos 2 opções para te oferecer aqui agora. Aí já foram 2 médicas e um cirurgião plástico, né? No mesmo dia já vieram conversar comigo e me ofereceram as 2 opções. Falou, você pode tirar a sua mama e fazer a reconstrução. Você pode tirar a sua mama, colocar um expansor. E aí explicou as técnicas, o prós e né, o que daria certo, os riscos que eu iria correr em cada uma delas. E eu optei para fazer a retirada da mama e reconstruir no mesmo dia. Aí, para fazer essa reconstrução, Samuel, eu muito magrinha, eu não tinha tecido no corpo para poder fazer essa reconstrução. Então, precisaria cortar tecido do meu grande dorsal. E eu falei, não, eu quero tirar o tecido do grande dorsal. E daí o cirurgião falou, Ângela, você vai ficar com algumas limitações, tirando o tecido do grande dorsal. Aí o doutor, quais delas? Ele foi explicar, a gente vai cortar tecido, nós vamos cortar músculo, nós vamos cortar tendão, né, para poder puxar o tecido das costas, trazer para a mama e reconstruir a sua mama. Aí eu, tá, e quais são as limitações? Ele falou, você não vai mais poder varrer casa, não vai poder mais estender roupa no varal, não vai mais poder fazer uma barra, não vai poder nadar, você não vai poder carregar peso, empurrar uma geladeira, fazer qualquer serviços pesados, você não vai poder fazer. Essas são as suas limitações, você optando pelo grande dorsal. E o expansor, ele me daria alguns riscos. Trombose, eu teria que estar todo mês no hospital fazendo o enchimento, né, do expansor para ele poder crescer a pele da mama para reconstruir. Poderia ter entupimento, enfim, o expansor, ele me oferecia mais riscos, então eu optei pelo grande dorsal. Aí quando ele falava das limitações, eu não aceitei nenhuma delas. Aí numa das reuniões, para decidir mesmo a cirurgia, o meu esposo perguntou pro cirurgião, doutor Fabiano, a minha esposa, ela é cabeleireira, o que ela vai fazer se ela não vai perder o movimento dos braços? Ele virou friamente para o meu marido e falou assim, ela vai ter que mudar de profissão. Aí eu falava, eu não vou mudar de profissão, eu vou fazer o grande dorsal, eu vou fazer tudo dentro de mim, sabe? Ele falava as coisas, eu falava, eu vou fazer tudo que ele está falando que eu não vou fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer, eu não vou ficar limitada. No caso, você recusou ou você aceitou e assim, recusou as limitações dele? Eu recusei as limitações dele e eu decidi fazer a cirurgia pelo grande dorsal. A decisão era minha, tá? Os 2 procedimentos eu queria decidir qual dos 2 eu iria querer fazer. A junta médica, ela deixou bem claro isso na mesa.
eu fui para 3 reuniões para poder decidir essa cirurgia. E daí eu fui para uma reunião onde tinha vários médicos, com 3 psicólogos, onde todos falaram as mesmas coisas. Porque veja bem, Samuel, estava com 39 anos, uma saúde assim, eu não tinha problema de saúde nenhum mesmo. Super saudável, alimentação saudável, eu não bebo, eu não fumo, então assim, eu não como fritura, eu era assim uma pessoa totalmente saudável em relação à alimentação. E com câncer ali para lidar, e com uma cirurgia que iria me causar algumas limitações. Então assim, ou eu ficaria mutilada, que dentro de mim doía muito, eu não queria ficar mutilada, colocaria um expansor ou faria o grande dorsal. Eu tenho problema de circulação, então o expansor poderia me causar uma trombose. Então, eu iria, correria o risco de ter um outro problema. Então, eu optei mesmo assim, bati o pé mesmo, eu quero grande dorsal. E eu falava para mim, eu não vou ficar com limitação. Eu vou fazer tudo que eles estão falando que eu não vou fazer. Eu lembro que a penúltima cirurgia foi no hospital de base, com uma junta de médico lá, que eu só lembro do Dr. Rodrigo Pepe, que estava na mesa, não lembro do nome dos outros médicos, que eram muitos médicos, e eles me falaram de todas as limitações, eu optando pelo grande dorsal. Eu não respondia nada. Eles falavam, eu só ficava assim, olhando para eles, eu falava, eu não vou ficar com essas limitações. Eu falava dentro de mim, eu não vou ficar com nenhuma limitação dessa, eu não vou fazer o grande dorsal, eu vou ficar saudável, eu não vou ficar. E daí voltei para o meu médico, eles me mandaram para o Dr. Fabiano de volta. Aí eu lembro que quando eu entrei na sala, que ele foi fazer as medidas para a cirurgia, ele me segurou no ombro e falou, Ângela, você está entendendo o que vai acontecer com você daqui para frente? Aí eu falei, tô, doutor Fabiano. Você está entendendo que o movimento do seu braço é só até aqui, que você não vai mais erguer o seu braço, que você não vai mais poder ser cabeleireira? Você está entendendo tudo isso? Você não vai mais poder pôr roupa no varal? Falei, tô, mas eu vou fazer tudo isso. Ele me segurou assim, ele falou assim, Ângela, você não está entendendo. Falei, não, estou entendendo tudo, bora, vamos fazer a cirurgia. E tipo, assim, uma dúvida que eu tô com ela aqui. Só tinha essas 2 opções? Não, nenhuma mais? Eu tinha 3. Ficar mutilada, fazer com grande dorsal e ficar limitada, sem poder exercer minha profissão, ou colocar o expansor. Então, no caso, a outra dúvida que eu tenho, não teria igual a opção de silicone? Não tem essa opção? Então, era com silicone. O grande dorsal, porque, olha, eu perdi a parte onde teve a neoplasia, eu perdi a metade do tecido da mama. Então, assim, eu perdi toda a metade do tecido da mama. Então, com silicone, você ainda ia ficar com essas limitações. Então, olha só, perdendo metade do tecido da mama, eu não teria tecido ali para colocar o silicone. Puxando o tecido das costas, com músculo e tendões, eles iriam criar, como criaram de fato, um tecido completando o que restou, tá? Tipo isso. E fazendo a mutilação, eu iria tirar o resto do tecido e ficar sem a mama. Isso aí eu sofria com essa possibilidade. E colocando o expansor, seria uma bexiga que eles iriam colocar ali naquele restinho de tecido que sobrou, iriam enchendo ela todo mês, colocava uma quantidade de soro para ir criando o tecido até formar o tamanho da mama ideal para mim. Então, com o expansor, eu correria o risco de ter uma trombose. Eu não queria correr o risco da trombose. Então, eu optei para tirar o tecido das costas. A metade da minha mama é um tecido lá das costas. Eu optei. Só que para eles eu iria ter limitações fazendo isso. Eu não aceitei essas limitações, como de fato eu não tenho nenhuma delas. É o resultado que eu queria saber. Não tenho nenhuma limitação. E tudo isso antes da quimio, tá, Samuel? Ainda tem processo de quimioterapia. Então, no caso, você fez. Fiz. E os movimentos que eles falam que você não ia ter, é justamente porque ia travar o seu braço. Sim, como de fato travou. Mas aí você foi fazendo os exercícios e foi voltando normal. No início eu só ergui a minha mão aqui, meu braço, eu só ergui a mão. Aí eu fui insistindo. Eu mesma em casa não fiz nenhuma sessão de fisioterapia, não tive fisioterapia.
E eu em casa fui fazendo os movimentos. Colocava o dedinho na parede, não aceitava, erguia o meu braço, eu pegava com a outra mão e erguia. Eu não sentia, era dormência total, podia me cortar o lado esquerdo, minhas costas, era tudo dormente, eu não sentia dor, eu não sentia o movimento, eu não sentia a mão, porque cortou, perdeu, né? Ficou sensível. Então eu fui fazendo, eu erguia meu braço, eu movimentava, eu comprei bolinha, fiquei movimentando minha mão. E nunca aceitei nenhuma limitações dessa. Eu falava, eu vou continuar sendo cabeleireiro, eu vou botar roupa no varal, eu vou fazer academia, eu vou nadar. Eu nunca aceitei. E qual foi o período, assim, da cirurgia até você ficar normal? Levou mais ou menos 5 anos. 5 anos até eu voltar. Não muito normal. Normal mesmo deve ter mais ou menos uns 2 anos. Que eu voltei ao movimento normal, de erguer meu braço, normal mesmo. Assim, que nem mesmo os médicos vê deficiência quando eu ergo. E assim, você acha que a fé ajudou? Com certeza, Samuel. Hoje eu estou aqui, eu sou um milagre. Você, eu sou um milagre. Tem a receita para pessoas que tá numa situação assim, não só pelo câncer, mas por outras coisas. Às vezes a pessoa tá normal, mas a pessoa tá ali sem fé de conquistar o que ela quer, ter o que ela quer, ou até ter uma saúde que ela quer. Às vezes a pessoa tá até obesa e não tem fé de se erguer e mudar de vida e procurar uma vida saudável. Tem, Samuel. Eu falo assim que tudo na vida é uma questão de escolha. Eu já contei o meu testemunho para outras pessoas, eu falo assim, gente, essa é minha história, essa foi a maneira como eu lidei com o câncer, tá? Como tudo na vida, né? Assim, tem pessoas assim que têm dificuldades, eu entendo todas elas, eu falo, eu não sou uma heroína, eu não sou uma pessoa assim que não sou melhor que ninguém, eu sou uma pessoa totalmente limitada. A diferença está o que eu faço com minhas limitações. Tá? Então, assim, eu reconheço que eu sou limitada diante de Deus, mas eu reconheço que Deus me dá uma oportunidade todas as manhãs. Todas as vezes que eu acordo, eu tenho uma oportunidade de fazer diferente. E eu decidi fazer diferente, eu decidi acreditar. Então, assim, quando eu descobri o câncer, eu pedi para Deus uma oportunidade e eu pedi para Deus que eu queria ser testemunho e ajudar pessoas. E Deus me ouviu, porque Ele me deu a oportunidade. O câncer que eu tive foi um câncer bastante agressivo, tanto é que eu não vou ter alta, tá, da mastologia. A minha revisão ela é a cada 6 meses, eu faço todos os exames a cada 6 meses. Então essa é só uma prevenção? É uma prevenção para evitar uma recidiva, né? Porque hoje o meu corpo ele é um terreno contaminado, então eu tenho médicos, assim, Deus colocou anjos na minha vida também, não foram simplesmente médicos, assim, foram anjos. Eu falo para os meus médicos, eu falo, vocês foram anjos, vocês são anjos aqui na Terra que ajudam pessoas. Então eu tive, assim, Samuel, eu falo outros fatos muito importantes, como tudo na vida. Hoje eu falo que existem situações piores que o câncer, tá? Eu tive tudo a meu favor. Primeiro, Deus, que me deu oportunidade para hoje estar aqui contando um pouquinho da minha história. A minha família, que foi, assim, fundamental. Eu falo que apoio de família é fundamental em tudo, em todas as áreas de nossas vidas. Então, assim, minha família, minha mãe, sabe? Minha mãe é meu esposo, que meu esposo fez por mim, os meus filhos, enfim, meus amigos. Então, assim, eu tive muito apoio, assim, que eu olhava e falava, nossa, é Deus na minha vida, sabe? Então, eu agarrei todas as oportunidades que eu tive ali naquele momento difícil da vida de uma pessoa. Mas, Samuel, se a gente olhar para outras situações, existem situações difíceis, tão mais difíceis do que um câncer. Hoje eu vejo assim. Essa é a minha escolha, encarar o câncer como uma situação assim como uma oportunidade que Deus me deu. Ele me permitiu passar por isso para hoje eu ter condições de ajudar outras pessoas. Então, assim, Deus me permitiu isso, sabe? Hoje eu entendo que eu tenho um propósito de ajudar pessoas
diante da oportunidade que Deus me deu. Minha irmã, ela trabalha na UPA em Braslândia. E tem pouco tempo que ela está lá. E ela diz que tem muito caso de suicídio. Sim. E, assim, com a sua experiência, o que você tem para dizer para uma pessoa que tem, assim, às vezes, tem tudo na vida, é perfeito, e tá com essa depressão a ponto de suicidar, querer tirar a vida? Olha, ressignifique a sua vida. Olha para os lados. Vê a oportunidade que você está tendo de mudar. A vida viver é uma escolha, né? Então, peça ajuda, abrace alguém, sorria para alguém, que você vai conseguir sair, sabe? Você vai encontrar uma solução. Tudo na vida, Samuel, tem uma solução. Nós sabemos hoje, a única certeza de vida que nós temos é que um dia nós vamos morrer. Essa é a única certeza de vida que temos. Então, assim, eu fico muito triste quando eu vejo uma pessoa limitando muito qualquer situação da vida dela, tá? E eu sempre pensei, assim, que cada manhã ela é uma oportunidade que eu posso fazer ela diferente. Cada dia é uma oportunidade que eu posso fazer algo de bom. Então, eu sempre pensei, assim, eu sempre acordei, sempre agradeci a Deus. Opa, hoje eu tenho mais uma oportunidade. Agora, como eu vivo o câncer ainda, tá? Eu continuo em tratamento. Hoje eu tenho a minha irmã que está fazendo tratamento, que também é um milagre. E no meio do ano, a minha irmã numa situação de câncer, fazendo tratamento. Então, assim, eu deixei a minha casa, fechei o salão, deixei meu esposo, os meus filhos, não deixei. Eu tive o apoio deles para fazer isso e fui ficar com a minha irmã, fui cuidar dela. E nesse período de a gente conversando muito sobre um câncer, sobre a dor que é você enfrentar um câncer, eu sentei com ela numa noite, a gente ficava a noite toda porque ela estava num quadro difícil do câncer, e veio na minha memória oportunidades. Nós fomos falar sobre oportunidade. E algo que eu conversei com a minha irmã foi, Deus estava dando para ela uma oportunidade de ressignificar tudo na vida dela, de pedir perdão, de consertar o que porventura fez de errado e que hoje tem consequências. E o exemplo que eu usei com a minha irmã foi, se você sair de casa agora, pegar um ônibus, deixar os seus filhos aqui, e for para o trabalho, e for, sei lá, em algum lugar, aquele ônibus ou seu carro, você bateu o carro e morreu. Você saiu para voltar de casa, mas você bateu o carro, você morreu. Infelizmente, a gente vê isso acontecendo, né? Todos os dias. Ali acabou todas as suas oportunidades. A oportunidade de pedir perdão, de dar o último abraço, o último sorriso, de fazer algo de bom para alguém, né? Enfim, acabou ali as oportunidades. Então, assim, Deus permitiu ela estar vivendo pela segunda vez um câncer. Eu falei para ela, Deus está te dando uma nova oportunidade de você consertar, de você aproveitar mais a sua vida, de você aproveitar mais os seus filhos, a sua família, seus amigos, de você olhar para Deus assim e falar, nossa, eu tenho uma oportunidade de fazer algo novo hoje, e você poder fazer. Então, assim, ela estava reclamando da questão, assim, dos filhos, da idade dos filhos dela, está vivendo pela segunda vez o câncer. Então, quando eu coloquei isso para ela, o conceito dela mudou, a fé dela mudou. Então, é isso que eu falo para essas pessoas, assim, que todos os dias você tem uma oportunidade. E que se você está passando por um momento difícil, ressignifica ele. Ressignifica ele. Conserte alguma coisa. Mude algo de bom, dê um abraço, dê um sorriso. Eu percebi, assim, igual eu percebi isso no meu divórcio. Porque, assim, eu vejo que as coisas ruins que acontecem na vida da gente, se você usar a favor, você consegue aprender e ver aqui, assim, aprender as coisas. Assim, você só aprende com as coisas difíceis.
Samuel, eu falo hoje Porque não. quando você está no bom ali, você não consegue enxergar. Exatamente, a gente não enxerga assim. Hoje eu falo assim, Samuel, hoje não, eu sempre falei que nem tudo que é ruim é tão ruim assim. De tudo que é ruim na vida, você consegue tirar algo de bom. Só tem uma coisa que acontece com nossas vidas, que é a única certeza que nós temos, é quando morre alguém. Dali você sofre o luto e depois você sofre a saudade. Enquanto você está no luto, você não consegue ver nada de bom que você viveu ou conviveu com aquela pessoa. Quando você sai do luto e entra na saudade, você começa a viver tudo de bom que você lembrar de tudo de bom que você viveu ao lado daquela pessoa que você perdeu. Eu falo que é o único acontecimento, o único fenômeno de vida que você não pode mudar nada, é a morte. Morreu, acabou. Então, enquanto você não morre, você pode fazer muitas coisas boas aqui na Terra, né, Samuel? Dá para você fazer até depois que você se foi. Através da história. Através da história, através do que você deixou, do que você plantou, né, Samuel? Assim, dá para fazer. Então, hoje, eu sou uma pessoa, eu fico muito triste, dói na minha alma quando eu vejo falar sobre suicídio, sabe? Assim, me dói muito, porque eu falo, meu Deus, qual foi o abraço que essa pessoa deixou de receber ou de dar? O que aconteceu que levou essa pessoa ao suicídio? Por que disso? Hoje a gente sabe, a palavra de Deus diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Né? Então a gente sabe assim, e nós seres humanos, nós damos legalidades para tudo nas nossas vidas. Então quando eu falo que é uma questão de escolha, você fazer o bem, você fazer o mal, eu acredito muito nisso, Samuel, que é uma questão de escolha. Então assim, a pessoa que ela suicida, ela teve os motivos dela e ela não deu valor às oportunidades que Deus deu para ela. Então assim, é algo que me deixa muito, muito triste. O suicídio ele é muito triste. Então, assim, o câncer, para mim, eu falei, Deus está me permitindo passar por isso, porque Ele quer mudar algo na minha vida ou na vida de pessoas com quem eu convivo. E realmente mudou. Realmente mudou a minha vida, mudou a vida de pessoas com quem eu convivo, mudou a vida do meu esposo, a união da minha família, sabe? Nós nunca fomos desunidos. Minha família, que eu falo, eu, minha mãe e meus irmãos. Se antes era bom, hoje é muito melhor. A gratidão é muito maior, né? Muito maior. Sabe, Samuel? Assim, hoje a gente aproveita cada momento. E uma das coisas que eu aprendi que é hoje, tá? Hoje eu quero viver o hoje sem ansiedade. Antes eu era ansiosa que não vivia o hoje. Hoje eu vivo hoje sem ansiedade. Antes eu não fechava uma agenda, eu não cancelava uma agenda para estar com a família, para fazer algo. Hoje eu cancelo, hoje eu não faço agenda, hoje eu quero estar com as pessoas que eu amo, hoje eu quero viver os momentos. Então, assim, hoje eu não abro mão disso. Então, mudou em mim. Eu aprendi. Porque, assim, eu costumo dizer, falo muito isso, a gente não deve trocar uma coisa que tem valor por uma coisa que tem preço. Exatamente, Samuel. Exatamente. Porque algumas coisas que têm valor, você não consegue comprar com dinheiro. Sim. Então, igual você trocar, às vezes, o trabalho para uma reunião de família, passar um final de ano com a sua família. Então, eu acho que você tá trocando uma coisa com muito valor por mixaria. E eu fiz isso, Samuel, no passado. Antes do câncer, eu fiz isso e muito. Hoje eu não faço. Então, você consegue, igual a Sidvânia falou, ela começou a viver depois que ela descobriu o câncer. O câncer. Eu também, Samuel. Antes eu atropelava muitas coisas. Eu atropelava uma amizade, eu atropelava a minha família, eu abria mão de uma reunião de família por uma agenda de trabalho. Eu deixava de passar um Natal com a minha família para passar o Natal dentro do salão. Isso aconteceu. Eu passei Ano Novo, sabe? Ali batendo as horas já para dar meia-noite, minha família, cadê ela? Eu trabalhando, às vezes ia para casa, não ficava com os meus filhos, eu já fiquei longe dos meus filhos Natal, Ano Novo. Hoje eu não abro mão disso, não só Natal e Ano Novo, mas foram épocas que são tradicionais importantes, que eu abri mão, que hoje eu não abro, por dinheiro nenhum. E assim, o mais interessante é que o dinheiro que eu ganhei não pagou o meu tratamento. Quando eu cheguei a precisar dele, eu não tinha.
É o que eu costumo Então é o que dizer. você Às vezes está falando. você acaba com a saúde para ter o dinheiro e depois Você o não tem dinheiro que você dinheiro. ganha não dá para reconquistar a saúde. Exatamente. Recuperar a sua saúde. Exatamente isso aconteceu comigo. Não deu. Não tive. Então eu tive o quê? Eu tive o apoio da minha família. Eu tive o apoio dos meus amigos. Eu tive o apoio do meu marido. Sabe? Eu tive médicos incríveis e tenho até hoje na minha vida. Assim, foi tudo preparado por Deus. Então eu aprendi muito, Samuel, muito mesmo. Hoje eu não deixo de dar um abraço. Hoje, se eu estiver na rua e eu ver alguém, sentir vontade de ir lá abraçar a pessoa, eu vou e abraço, sabe? E antes eu era chamada de metida, porque eu não usava óculos e não via direito. Então eu passava pelas pessoas e não via as pessoas. E eu deixava de dar aquele abraço, eu deixava. Hoje não. Hoje eu atravesso uma rua, assim, 2, 3, se eu ver alguém de longe para ir lá abraçar, porque eu sei que o momento é aquele e que ele não vai voltar. Eu sei que a minha oportunidade é aquela. Então, eu não perco a minha oportunidade hoje. E olha que eu ainda sou muito caseira, sabe? Eu amo a minha casa, eu amo meu trabalho, mas hoje eu não abro mão das oportunidades, não. Aprendi. É porque, assim, a gente só vê o valor das coisas quando a gente pensa que a gente vai perder aquilo. Exatamente, Samuel. É muito... É doido assim, né? Mas é real. E assim, durante o seu tratamento, teve alguma história assim que te marcou? Teve. Quando eu estava fazendo quimioterapia, eu tive vários momentos, Samuel, várias histórias que me marcaram. Eu vivi momentos muito difíceis, assim, durante o tratamento. Não porque eu estava fazendo tratamento, mas eu tive momentos difíceis também. Mas, assim, uma história que me marcou muito, assim, para mim, que no início, lembra que eu te falei que eu pedi para Deus, assim, que Deus me usasse, que eu queria ser testemunho e que eu queria ser usada durante o meu tratamento para ajudar pessoas. Então, um evento de quimioterapia, eu chegando na quimio com meu esposo, veio uma senhora, ela já, eu lembro, né, ela me falou que estava com 69 anos, na época eu estava com 39. Ela veio, me aproximou e perguntou se eu podia abraçar, se ela podia me dar um abraço. Eu não conhecia aquela senhora. Eu olhei para ela e falei, sim, pode. Aí ela me abraçou e eu falei, Deus, por quê? Né? Ela tá me abraçando. Aí ela me abraçou e depois ela afastou. Ela falou, muito obrigada. Muito obrigada por você. Você me salvou. Muito obrigada por você deixar eu te dar esse abraço. Muito obrigada pelo seu sorriso. E aí eu olhando para ela assim, eu falei, meu Deus, quem é essa senhora que eu não conheço? Eu não sei quem é. Ela falou assim, olha, há 21 dias atrás, a minha quimio era de 20 em 21 dias. Há 21 dias atrás, eu estava aqui, embaixo dessa árvore. Eu fazia tratamento, eu faço ainda, né, tratamento na HRT, e lá não tinha cobertura, a gente ficava embaixo de uma árvore, um pé de manga, aí tinha uma marquise, então assim, a gente ficava exposto, né, numa área exposta. E daí ela falou, eu estava aqui embaixo dessa árvore, eu não estava conversando com meu esposo, conversando com os meus filhos, não recebi os meus netos, eu não estava comendo, eu não queria nem tomar banho mais. E de repente eu olhei para aquela porta e você apareceu sorrindo, segurando a mão do seu esposo. Eu olhava para você, seu esposo estava sorrindo, eu não sei o que vocês estavam falando, mas você estava radiante. Olhava do seu lado, eu vi uma luz em você. E quando eu vi o seu sorriso, eu vi aquela luz, eu olhei para mim e falei, meu Deus, ela é tão jovem e está sorrindo desse jeito e está feliz. E você está vindo fazer quimioterapia. Ela disse, ficou me observando. Eu cheguei, entreguei meu cartão, fiquei ali esperando, entrei para a quimio. Ela ficou observando aqui a minha atitude ali. Ela falou, como assim? Ela está feliz, ela está sorrindo, ela está fazendo quimio. Eu devo ter mais da metade da idade dela. E eu estou aqui sem falar com meu esposo, sem conversar com os meus filhos, não quero receber meus netos, não quero nem tomar banho, tampouco fazer o tratamento. Eu estava aqui com raiva do meu marido, porque ele forçou eu vir para a consulta. E quando eu te vi, eu decidi fazer o tratamento. E hoje eu te agradeço, eu vou fazer a minha primeira quimioterapia. Você foi instrumento de Deus na minha vida. Naquela hora eu entendi o chamado. Naquela hora eu agradeci a Deus, falei, Senhor, muito obrigada, eu vou viver.
Aquela hora eu tive certeza que eu ia viver, porque eu tinha pedido para Deus que eu queria viver, que eu queria uma oportunidade, que eu queria ajudar pessoas. E que eu queria ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Então, eu fui instrumento de Deus na vida daquela mulher sem nem mesmo conhecê-la, sem nem mesmo saber. Assim, eu até queria gravar um vídeo falando sobre isso, mas a gente carrega 2 tipos de energia, a positiva e a negativa. E ela é como um ar que você carrega. Ele, tipo, se você carrega coisa positiva, você transmite coisa positiva. Sim. Se você carrega coisa negativa, anda só com raiva, dando mal resposta, sério, triste. Então você traz coisas, leva coisas negativas, contamina outras pessoas. Sim. Com coisas negativas, né? Sim. Então acho que a melhor opção da gente fazer é começar a carregar coisas positivas para contaminar as pessoas com coisas positivas, né? Foi o que você fez aí. Sim. Se você entra chorando lá, provavelmente a mulher ia ficar mais depressiva. Com certeza. E até, né, mais triste ainda. Com certeza. Sim. Então, quando a gente contamina as pessoas ali com coisa positiva, né? Você andar alegre já as pessoas até gostam de você, né? Sim. Hoje, Samuel, eu vejo ali no meu salão é pequenininho, sabe? Mas eu recebo muitas pessoas ali, e principalmente quando está no início do diagnóstico. Então, às vezes, chega chorando, sabe? Me abraça e chega ali com medo. E meia hora de conversa, a pessoa fala, não, eu tô pronta para começar o tratamento. Eu vou conseguir. Não vai conseguir, vai dar certo. Só depende das suas escolhas, só depende da sua determinação. Sidvânia, ela usa uma frase que eu gosto muito, câncer não é um ponto final. Então, enquanto e hoje a minha irmã, ela usa uma frase também, eu ligo para ela todos os dias, se não é de manhã, é no início da tarde, no final do dia eu falo, oi, mana, tudo bem? Como você está? Ela fala, minha irmã, eu acordei hoje. Eu abri os olhos, quando eu abri os olhos eu tive uma oportunidade, então eu fiz o meu dia bom. E se é de manhã, ela fala, mano, eu acordei, eu vou fazer o meu dia bom. Eu tenho mais um dia, Deus me deu mais um dia. Então isso é gratidão, Samuel, isso é maravilhoso, você escolher ser grato por suas oportunidades. Então eu vivo isso, eu vivi isso, em todas as dificuldades eu vivi. Teve momentos difíceis, Samuel, eu falei em desistir, falei. Tá? Porque tem aquela recaída, sim, você não fica com aquele processo estável ali. Até agora a gente está falando só de positividade e de superação, mas não é assim, tá? A gente tem momentos difíceis, a gente tem dores assim que elas são difíceis, não é tudo alegria e tudo positivo e você tem que estar bem todos os dias. Não, até hoje eu tenho dias assim que eu não tô bem, eu cancelo a agenda, eu deito, eu não faço nada, não cuido de casa, não faço comida, não faço nada. Então, assim, isso também é você respeitar as suas limitações. Então, eu tô falando de superação, mas eu tive momentos difíceis. Não, eu imagino isso porque acontece comigo. Sim. Pessoas, e com acho que qualquer pessoa, tem aquele momento que você tá, assim, claro que você tem que saber sair disso, né? Exatamente. Porque quando dá aquela recaída, se você não saber, é onde que a pessoa cai, não consegue levantar. E acontece até o suicídio. O suicídio, exatamente. Eu lembro que quando eu fiz 8 sessões de quimioterapia, eu fiz 4 brancas, 4 vermelhas e fiz 17 do trastuzumab. Então, assim, 8 com 17, 25 ciclos, né, de quimioterapia. E eu lembro que, numa ocasião, eu estava com tanto problemas outros, que não era nada relacionado ao câncer, que eu fiquei debilitada com esses problemas. Não pelo câncer e pelo tratamento. E daí eu segurei, minha mãe veio cuidar de mim, eu falei, mãe, se eu tivesse que fazer mais quimioterapia, eu não ia fazer. Eu preferia morrer. Então eu tive esse momento de falar, Deus, eu estou fazendo um tratamento contra um câncer, eu estou sofrendo as dores do tratamento, as minhas cirurgias foram muito invasivas, eu fiz 4 cirurgias até hoje, ainda tenho mais uma para fazer.
Então, assim, foram muito invasivas. O tratamento é muito agressivo. E eu vivendo um momento, uma situação de dor muito grande, assim, situações do dia a dia paralelo que todos nós temos, toda família tem problema. Então, assim, os problemas, eles não param, independente do que você está vivendo. Então, eu lembro que no período da quimio, um momento difícil, eu segurei a mão da minha mãe e falei: mãe, Deus sabe o que faz, porque se eu tivesse que fazer mais quimio, eu não queria, eu preferia morrer. E hoje, mãe, se Deus quiser, Ele pode me levar. Eu tô pronta, eu não quero mais lutar. Aí a minha mãe é muito forte, a minha mãe me segurou na minha mão e falou: ergue a cabeça, você vai vencer, e se você tivesse que fazer mais químio, você iria fazer porque você vai dar conta. Então, não é assim, você não vai se entregar. Aí ela me deu um abraço, ela falou: filha, eu tô aqui, você vai vencer. Então, assim, a gente vive, sabe, momentos difíceis, a diferença é o que você vai fazer com esses momentos. Então, hoje eu falo para as pessoas, a diferença não é em você ser forte, porque você não consegue ser forte o tempo todo. A diferença é o que você vai fazer com cada momento que você está vivendo, quais são as decisões que você vai tomar. É isso que muda, Samuel. São as decisões que a gente toma durante as suas dores, porque tudo dói. Ter sucesso dói, fazer dinheiro dói, casar dói, ter filho dói, tudo na vida dói. A diferença é o que você vai fazer com essas dores, né? Então, assim, eu acho que quando a gente entende essa diferença, você consegue mudar, você consegue construir, reconstruir todas as manhãs. É o que a minha irmã está vivendo, é o que a Sidvânia está vivendo, é o que eu vivo, é o que você vive, é o que todos nós vivemos. Quando nós entendemos que tudo na nossa vida dói. A pessoa que não, você pode ver que a pessoa que não quer sofrer, ela é encostada. Sim. Nem vive. Sim. A pessoa que não quer sofrer uma dor para, às vezes, até viver uma vida melhor. Sim. Então, acho que a gente tem que ter força, né? Gratidão, porque, assim, eu acho que a gente, igual testemunho seu, é pra gente, para pessoas que estão saudável, ter mais gratidão e fazer mais, porque acho que muitas das vezes a gente faz pouco, né? Pelo que a gente é. Samuel, por tudo que Deus fez por mim, por você, nós somos ingratos diante de qualquer situação. Então, quando você começa a trocar ingratidão por gratidão, a sua vida muda o sentido, tudo muda. Então, assim, nada é fácil. A diferença está com o que você vai fazer. Está como você vai lidar com as suas dificuldades diárias. Hoje o meu conceito eu vivi situações que para mim foram piores do que o câncer. Eu vivi, mas tudo é uma questão de ótica, tudo é uma questão de como você vai ver, como você vai lidar com cada situação. Então, olha o que eu disse para minha família: eu não quero ninguém triste, eu vou cuidar desse câncer como cuida de uma gripe. Naquele momento, na minha cabeça estava: se eu não cuidar de uma gripe, é fato, se a gente não cuidar de uma gripe, você vai morrer. Então, assim, eu ainda falo, assim, quando eu vou conversar com as pacientes de oncológica ou com outras pessoas que estão vivendo outras situações que não se compara a um câncer, tá? Não se compara a outros tipos de doenças que é muito difícil. Eu falo: olha, tudo é como você vê, tudo é como você olha, tudo é como você agradece. É uma questão de decisão sua. O que você vai fazer? Qual é o seu posicionamento? O que você quer? Você quer continuar sofrendo? Você quer continuar sendo dependente de medicação? Você quer continuar sendo dependente de pessoas? Você já viu uma pessoa que ela é totalmente vítima? Ela é totalmente dependente emocionalmente de alguém? Então, acho que isso é uma doença terrível também. Né? Aquela pessoa que é vítima de tudo, é a pior doença, que o vitimismo leva à depressão, leva ao suicídio. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém olha pra mim, né? É isso aí, e o problema é que tá só na sua mente, né? Sim. Você tá totalmente saudável, por isso que eu acho que a gente deve
ocupar nossa mente com coisas positivas, né? Com histórias, testemunhas, para levantar a nossa autoestima, né? Exatamente, levantar a autoestima, olhar, acordar de manhã e falar bom dia, Deus, obrigada Deus, vou começar tudo de novo, todas as manhãs é um recomeço, né? Hoje eu acordei, eu tenho oportunidade de fazer melhor, tenho oportunidade de me cuidar melhor, tenho oportunidade de tomar um banho melhor, de me alimentar melhor, de dar um abraço em quem eu nunca abracei. Então, tudo é uma questão do que você vai fazer com a sua oportunidade de mais um dia, né, Samuel? E as oportunidades, elas passam. Hoje eu falo para os meus filhos assim, tempo, falo para o meu marido, sabe? Eu falo, tempo é a única coisa que a gente não recupera, mas as oportunidades... Tempo é uma das coisas mais valiosas que a gente tem. É valiosa, a gente não recupera ele. Então, assim, agradece e vive cada momento, né? Agradece a oportunidade. Hoje eu amo estar perto de alguém que é hipocondríaco. É o tipo de pessoas que eu mais gosto de estar perto hoje. Antes do câncer, eu vivi hoje eu estou no meu segundo casamento. Meu esposo não é pai dos meus filhos. Então, assim, eu tenho uma bagagem bem forte de superação, de luta. Então, eu lembro que no meu primeiro casamento, a minha filha, ela estava com... acho que 2 anos, a minha filha caçula, que hoje tem 22. Então, eu estava vivendo um momento muito difícil mesmo. O que eu fiz? Falei, tá difícil, estou reclamando. E eu estava vitimizando, reclamava para minha mãe, reclamava para minha tia, reclamava para os meus irmãos, reclamava para a amiga a dificuldade. Eu falei, não, eu tenho que dar um rumo na minha vida. Sabe o que eu fiz? Peguei um ônibus, fui parar lá no hospital universitário, fui visitar as alas de diabéticos, câncer, sabe assim? E eu fui naquelas alas de pessoas queimadas, com queimadura, que queimou o corpo todo. Eu fui andar no hospital universitário. Eu estava vivendo um momento terrível, Samuel. Terrível. Você fez a melhor coisa. Fui andar, passei o dia e não avisei ninguém. Não avisei minha mãe, não avisei marido, não avisei sogra, filho, ninguém. Deixei meus filhos com a minha mãe, não fui para o trabalho. Fui andar no hospital universitário em Brasília. Peguei o ônibus direto para lá. E aquilo ali foi assim, uma das maiores experiências que eu tive. E olha, eu fiz isso lá no passado, antes do câncer. Minha filha, que hoje tem 22 anos, estava com 2 anos na época. Talvez nem isso. E tudo isso me ajudou. Então, quando eu me deparei com câncer, quando eu peguei aquele diagnóstico, eu lembrei dessa minha viagem, eu lembrei onde eu fui num momento difícil, que eu queria desistir, que eu estava sendo vítima de situações cotidianas, de um relacionamento, de família. Então, ali eu vi histórias que impactou a minha vida. É porque eu falo assim, quando você está passando por uma necessidade assim, mental, uma negatividade mental, ou qualquer coisa que, tipo, às vezes você começa a reclamar. Você não pode olhar para quem está melhor, você tem que olhar para quem está pior, porque aí você se sente abençoado, né? Samuel, hoje eu tenho 2 conceitos. Antes, nessa época que eu fiz isso, eu achava que se eu olhasse a situação de desgraça de outras pessoas, eu iria conseguir encarar o meu vitimismo. Hoje eu olho as 2 situações. Hoje eu olho a situação terrível, de algo terrível que você está vivendo, para eu poder te ajudar, ou para eu poder pegar a sua experiência e ajudar outra pessoa. Mas hoje eu olho pessoas que estão num nível acima do que eu. Porque eu sei que se eu me esforçar, eu vou estar igual aquela pessoa, eu vou vencer como ela, eu vou... Então, assim, hoje eu faço os 2 comparativos, sabe, Samuel? Eu olho para trás. Sim. Como gratidão. Sim. E olho para frente onde eu quero chegar. Isso, são 2 extremos, né, Samuel? Assim, são 2 extremos. Então, assim, eu costumo falar, assim, pros meus filhos mesmo, que eu sabe, assim, eu mostro realidade mesmo, desde pequenininhos. Eu nunca passei a mão na cabeça dos meus filhos. Eu mostro a realidade para eles. Então, assim, eu mostro os 2 extremos, tá? Você quer continuar aqui ou você quer subir? Olha fulano, onde está? Beltrano está aqui, fulano está acima. Para onde você quer ir? Então, assim, são 2 extremos, 2 caminhos de escolhas minha e sua. Isso. Né? Eu falo para olhar pro
pro lado ruim, Sim. para quando você tá com falta de gratidão. De estímulo, de gratidão, sim. Porque quando você, às vezes, você não consegue chegar a ter uma mentalidade boa com falta de gratidão. Exatamente. Você tá com a estima baixa. Exatamente. Entendeu? Samuel fala assim, ó, amor, gratidão, reconhecimento, fidelidade, clareza, né, assim, fé. Amor e fé tá ali, né? Então, assim, são sentimentos que você tem que fazer parte, é o seu café da manhã, é o seu bom dia. Seu bom dia tem que ser com esse sentimento, seu boa noite tem que ser com esse, vou dormir, Senhor, muito obrigada, venci mais esse dia. Sabe, ser grato, sentir amor por tudo que você viveu, acreditar que foi a sua fé que fez você vencer aquele dia e continuar, né? Passar aquela noite sabendo que amanhã você vai acordar com o mesmo propósito, vou acordar sendo grato, tendo fé, tendo amor, reconhecendo, né, cada oportunidade, cada situação que você viveu, fazer do seu dia melhor por tudo que você viveu hoje, né? Amanhã eu posso ser melhor. E assim, nosso tempo está acabando. Última pergunta. Como lidar com o medo da morte? Samuel, eu falo que eu tenho uma fé além da curva, eu não tenho medo da morte. Eu não tenho. Antes de conhecer a palavra de Deus e antes de viver grandes experiências com Deus, eu tinha medo da morte. Eu não tenho, eu estou pronta. Eu falo isso para os meus filhos, falo isso para o meu marido, falo isso para minha mãe. Eu não tenho medo da morte. Você sabe do que eu tenho medo? Eu tenho medo de pegar um carro, bater, morrer e não ter oportunidade de te dar um último abraço. Isso eu tenho medo e eu peço para Deus que eu não quero morrer assim. Então, o câncer para mim foi um motivo de gratidão e de reconhecimento e de entender que Deus estava me dando aquela oportunidade para eu viver tudo que eu não vivi antes. Sabe? Então, eu não tenho medo de morrer. Assim, eu mesmo vou dar assim, uma opinião minha. Eu vejo que, segundo as pessoas que vai ser salva, vai viver no paraíso. Então, para que eu vou ter medo da morte? Eu tenho certeza da minha salvação, Samuel. Só existe 2 pessoas no mundo que têm certeza da sua salvação. Se você não tem certeza, você já não tem fé. Pronto, resumiu tudo. Então, assim, eu não tenho medo da morte, porque eu tenho certeza da minha salvação. E a palavra do Senhor me disse que a glória da segunda casa é melhor do que a primeira. Então, se aqui hoje eu vivo momentos incríveis, eu vivo momentos ruins, que me faz superar, que me faz olhar para o amanhã e querer viver dias melhores, imagina lá no céu, ao lado do Pai. Samuel, isso porque eu nem te contei que eu tive dengue hemorrágica durante a quimioterapia. Durante a quimioterapia, eu tive uma alergia ao contraste, que um amigo meu que é farmacêutico falou que eu assinei o meu atestado de morte. Então, assim, aconteceu N coisas, assim, gravíssimas durante o meu tratamento e hoje eu tô aqui. Eu fiz a minha última quimioterapia na quarta, no sábado eu acordei com dengue hemorrágica, tá? A minha médica chegou na beira da cama, começou a chorar, cruzou os braços e falou, Ângela, eu não sei o que fazer por você. Aí eu falei, não, doutora, tá tudo bem, eu vou ficar bem. Um mês depois, quando eu voltei na consulta, ela falou, Ângela, eu rezei tanto, pedi tanto para Deus, falei, Senhor, o câncer não levou, Ângela, não deixa o mosquitinho levar. Você imagina, a dengue hemorrágica, para mim hoje que estou saudável, né, que não tenho nada, ela já é perigosa, imagina para mim, com já tava 2 fraca. dias de quimioterapia, tá, acordar com uma dengue hemorrágica e tá aqui hoje falando com você, é ou não é Deus? Sou ou não sou um milagre? Então eu tenho muita fé, Samuel, eu sou um milagre, eu sou a verdadeira, assim, existência de Deus, porque eu pedi para o Senhor essa oportunidade e Ele me deu, e hoje eu estou aqui conversando com você. E isso não é para me engrandecer, não sou eu, não é sobre mim, mas é sobre Deus, é sobre fé, sobre amor, sabe? É sobre você querer ser instrumento de Deus aqui na terra para ajudar pessoas, é sobre propósito. Hoje o meu propósito é esse, ajudar pessoas, transbordar na vida de pessoas, em todos os sentidos, sabe, Samuel? Então não é sobre mim,
Não é porque eu sou melhor que ninguém, jamais. Eu sou igual a todo mundo, eu tenho as mesmas limitações. A diferença é que eu me posiciono e faço uma escolha. Então, assim, eu quero deixar isso bem claro para as pessoas. São as suas escolhas, são as minhas escolhas que vai fazer da sua vida dias melhores, histórias melhores, aprendizados. Então, assim, não é sobre eu querer ser melhor que ninguém, jamais. Mas sobre minhas escolhas. E somar na vida das pessoas. Somar na vida das pessoas, Samuel. Esse é o meu propósito, somar. Quando eu te falei que eu amo estar junto com uma pessoa hipocondríaca hoje, é porque assim, eu gosto de conversar e eu sinto que eu ajudo muito uma pessoa quando ela está desanimada, quando ela é dependente de medicação, quando ela fala de depressão, sabe? Porque hoje a gente sabe que existe a depressão diagnosticada e existe a depressão falada, né? Então, eu amo estar perto de pessoas que têm depressão falada, porque assim, eu amo conversar com essas pessoas, porque eu sei que algo de bom eu consigo passar para elas, porque eu tive todos os motivos do mundo para ter depressão, todos. Eu não conheci meu pai, minha mãe viveu muitas lutas, meus irmãos tinham que trabalhar aos 5 anos, 6 anos, na roça para poder ajudar minha mãe, eu fui ser babá aos 14 anos para ajudar minha mãe, então assim, eu cresci sem pai, eu tive um casamento que eu casei para a vida toda, separei com 3 filhos pequenos, então assim, eu tenho todo o histórico para poder assim, decidir o que eu queria fazer com a minha história. Em todos eles eu falei, eu vou ser melhor amanhã, eu vou vencer, amanhã eu vou conseguir. E Deus tem me dado a oportunidade e eu tenho conseguido vencer cada dia. Mas assim, eu vejo que as pessoas que mais sofrem, mais forte ela é. Você pode ver que as pessoas que têm tudo, é as pessoas que mais sofrem de depressão. Eu falo isso para os meus filhos, eu falo assim, olha, o que é ter tudo? Esses dias eu fiz uma mesa redonda lá em casa e perguntei para eles o que é prosperidade. O que é prosperidade para vocês? Né? As pessoas, elas fazem uma interpretação deturpada de prosperidade. Hoje eu tenho uma vida próspera. Hoje a minha família é próspera, sabe? Meu esposo é próspero. Então, a diferença tá nisso aí. Porque, assim, tem pessoas que têm tudo e não tem nada. Então, não é próspero para mim. Tá? Uma pessoa que tem o melhor carro, melhor casa, as melhores roupas, fazem as melhores viagens, mas não é feliz, ela, para mim, não é uma pessoa próspera. Né? Ela não é uma pessoa rica. Não, ela não é uma pessoa rica. A pessoa tem que saber que o dinheiro não é riqueza, né? Então... Eu me considero uma pessoa rica, cheia de vida, próspera. Tenho lutado para ter minha família próspera, sabe? Eu vejo prosperidade na vida dos meus filhos, da minha mãe, dos meus irmãos, sabe? Do meu esposo. Então, assim, hoje eu falo que eu sou uma mulher altamente próspera e rica e feliz. Hoje eu sou. Eu falo que eu sou uma Ângela antes do câncer e uma Ângela do pós-câncer. É isso aí. E para finalizar, tem alguma coisa para falar? Não desistam, ressignifica todos os seus problemas. Acordem com gratidão, vão dormir sendo gratos pelo dia. Recomece. Não importa qual a circunstância, qual a situação, qual é o seu problema, recomece. Recomece, ressignifica, tenha fé. Vai dar certo, sabe? Vai dar certo. É questão de posicionamento. Todos os dias acorda e vai dar certo. É isso aí, pessoal. Mais um podcast. Compartilha essa história com outras pessoas, né? Dá o like aí, se inscreva no canal. E se tem alguma pessoa aí que tem uma história bacana também, pode entrar em contato com a gente e vir aqui contar a sua história. E não deixe de compartilhar essa história bacana da Ângela. E é isso aí, Ângela. Obrigada, Samuel. Amei contar um pouquinho da minha história com você, compartilhar com as pessoas. Quem quiser me procurar para
poder transbordar na vida das pessoas, procura. Esse é o meu chamado, esse é o meu propósito. Sou aberta a abraços, a conselhos, a ajudar as pessoas. Muito obrigada. De nada, eu que agradeço. A sua história também, né, fez eu enxergar, né, ter mais gratidão. Que às vezes a gente passa, a gente vai esquecendo. Sim. A gente vai, assim, não passa por dificuldade e vai esquecendo que a gente dá gratidão. Então, é muito importante. Ser grato ver as histórias de outra pessoa para ser grato pela vida da gente. Exatamente. Então é isso aí, fique com Deus e até a próxima.